Hoje a gente vai falar sobre frações, sobre o começo de conceitos de frações para nós começarmos a entendermos o que é fração. Então vamos lá. Frações, entendendo as partes do todo. O que é uma fração? A fração ela representa uma parte de um todo. Exemplo, se dividirmos uma pizza em 4 partes iguais e comemos 1/4 da pizza. Então, como vimos nos slides, a fração ela é parte de um todo, tá bom? Por exemplo, assim, eu tenho um todo, certo? Um todo, ele é um todo. Não precisa ser necessariamente um círculo, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um conjunto de lápis, pode ser um conjunto de figuras, um conjunto de imagens, conjunto de alguma coisa, tá? Pode ser, então, o todo de algo, tá? Esse é o todo, então a fração ela é a parte desse todo, tá? Por exemplo, lá no exemplo, aqui tem que uma pizza foi cortada em 4 pedaços, ó, tá? Cortadinha em 4 pedaços, 3, 4 pedaços, tá? Ali no exemplo, ele falava que quando, igualmente, e se a gente comer um desses pedaços, a gente vai estar comendo 1/4 desses pedaços, tá? Então, a gente está comendo um desses 4 pedaços, então a fração vai ficar 1/4, tá? Essa fração que ficou aqui, ó, como que a gente vai descrever essa fração que ficou? Eu tirei um pedaço, comi. Quantas ficou ali na bandeja? Ela vai ter ficado 1, 2, 3 quartos. Então, ficou 3 pedaços de 4 pedaços, tá bom? Então, por isso que ela vai ficar 3 quartos, tá? Porque é 3 pedaços do todo. Isso que ela é fração. Então, é uma parte do todo, tá? Então, 3 quartos. Ou uma parte do todo, 1/4. Partes de uma fração, então ela é representada como numerador, o número em cima, e denominador, o número embaixo. Toda fração vai ter, então, um numerador e um denominador. E como nós representamos esses números, então? O número que fica em cima, ele vai ser o nosso numerador, e o número que fica embaixo, ele vai ser o nosso denominador, tá? Denominador. Quando a gente fala numerador, denominador, é até legal falar assim que o denominador tem a palavrinha nome ali no meio, né? Denominador, nome, tá? Vem essa palavrinha, por quê? Porque é o que dá nome à fração, ou seja, é o todo, entendeu? É aquela assinatura que eu dou ali embaixo, então ele vai ficar embaixo do denominador. O numerador é a quantidade que eu tirei. Então, é o número de partes que nós temos, que foi tirado e tudo mais, ele vai em cima. Agora, o número total daquelas partes iguais, ela vai embaixo. Então, não vai importar se essas pecinhas que eu tô aqui na mão, não importa se é um pedaço de pizza, se é um pedaço de melancia, se é um conjunto de lápis e tudo mais. O todo, tanto que saiu como que ficou, ele vai ficar ali embaixo. Aquele valor do todo, ele vai ficar embaixo. E em cima vai ficar só a parte que eu tirei ou só a parte que ficou, tá bom? Então, é isso. O numerador em cima, denominador embaixo. Vamos fazer um piquenique? Então, no piquenique, foi Daniela e Carla. Elas levaram pedaços de melancia. A Daniela, ela comeu um meio de uma fatia de melancia, enquanto a Carla, ela comeu 1/6. Vamos ver um pouquinho mais a explicação desse exemplo a seguir. Vamos ver um exemplo ali. Ele falava sobre, no exemplo que a gente viu no slide anterior, ele falava sobre uma melancia, né? Que elas decidiram fazer um piquenique, aí a Daniela, ela comeu 1/2 da fatia de melancia. Então, como se eu pegasse a fatia da melancia vai ser meu todo, tá? Eu cortei essa melancia na metade, eu deixei 2 partes. Se eu deixei ela 2 partes, esse vai ser o meu denominador, que vai embaixo. Eu cortei ela em 2. Então, meu pedaço de melancia inteira, ela vai ter 2 partes. Então, esse vai ser meu denominador. Aí, a Daniela, ela comeu um pedacinho só. Vou dobrar aqui, ó. Ela comeu só pedacinho desse. Então, ela comeu um pedacinho dos 2 que tinha. Então, vai ficar 1/2. Porque ela comeu um pedacinho dos 2 pedacinhos que tinha. Aí, a gente tem a Carla, que ela comeu 1/6, tá? Aqui eu vou ter 1/6, ó. Tem 3, 4,
vai 6 partes. Então, ela vai comer só esse pedacinho. É como se eu tivesse pegado esse pedaço de melancia e ter cortado em 6 fatias, em 6 partes. E a Carla vai ter comido um desse cesto, tá? Enquanto a Daniela vai ter comido um deste meio. Cortei em 2, ela comeu um pedaço, um meio. Cortei em 6 pedaços, a Carla comeu um pedaço, então ela vai comer um de 6 pedaços, tá bom? Agora, parando para analisar aqui as duas. A gente tem, vamos supor, aqui a gente tinha um meio, né, de um pedaço inteiro. Vamos pensar, vou voltar a pensar na pizza. Tinha uma pizza, eu cortei na metade, comi metade. Aí outra pizza eu peguei, né, e cortei em 6 partes desse aqui, ó. Peguei e cortei em 6 partes desse, comi um pedacinho só, um pedacinho dessas 6 partes dessa pizza, tá? Eu e tive uma amiga, tá? A amiga comeu um meio e eu comi um cesto da pizza só. Quem comeu mais? Quem comeu o pedaço maior? Foi a minha amiga, que comeu um meio. Então, entre a fração um meio e um sexto, qual é a maior? Um meio. Então, na fração não é porque o 6 ali embaixo ele é maior que essa fração vai ser maior. Não, ela vai ser dividida em mais partes. Mas um meio, ele é maior que um sexto. Se eu pegasse, por exemplo, vamos por agora um outro exemplo. Eu tenho aqui o meio, né, ó, dividido em 2 partes, então vou pegar um pedaço só, um meio. Agora, aqui, ó, desse aqui, de 4 partes, né, se eu pego um quarto, nós vamos usar esse, que é 3 partes de 4, então 3 quartos. Agora, pensando no 3 quartos, qual é maior? 3 quartos, porque, ó, esse 1 meio, ele vai representar só aqui, ó, o quarto, 3 quartos vai ser maior que 1 meio. Então, a fração ela tem que ser muito analisada em questão de tamanho, tá? Tem que ver quantas partes tem, quantas partes foi dividida e pensar no tamanho das partes. Se eu juntar as 3 partes, eu vou ter uma parte maior que esse 1 meio. Mas se eu usasse só um quarto, 1 meio seria maior, tá? Então, a gente tem que analisar tudo isso para ver se ela é maior ou menor. Bom, ali no final, então, eu vou deixar o link pro quiz, tá? De frações, para ver como vocês se saem. Ali vai ficar um quiz sobre as frações, sobre o que a gente trabalhou nessa videoaula. Aí, tirem print e posta aqui nos comentários pra gente ver. Aí a gente vê quem fez mais rápido, quem resolveu mais rápido as questões lá no quiz. Então, fiquei com o link do quiz e é isso. Tchau!